Em 25 anos de história, completados agora em 2015 pela Unitins, a pesquisa desenvolvida tanto por professores como por alunos ocupa um espaço nobre. Nas páginas destes anais de jornadas de iniciação científica, está registrado um recorte importante da produção científica da universidade. Em cada publicação, um capítulo do mais antigo e bem-sucedido programa da Unitins, o PIBIC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. A iniciação científica é que você tem um contato inicial com a metodologia científica em si, né? Você trabalha diretamente com os professores orientadores que são pesquisadores atuantes, né? E que já desenvolvem trabalhos, que publicam, né? E aí você tem uma relação bem próxima com eles e você é cobrado também, né? Você tem que emitir relatório, você tem que elaborar os relatórios, né, do que você propôs a se fazer. Tem uns congressos também que você tem que participar e apresentar os resultados. E a partir daí, você começa a ter contato com outros pesquisadores e isso desperta ainda mais o interesse na área acadêmica, né? Na verdade, quando a gente é estudante universitário, não tem muita noção ainda da dimensão do PIBIC. Então, na época, uma professora, a qual ela era minha professora, inclusive na UFT, na Unitins, no caso, ela fez o convite para eu participar como bolsista do PIBIC, num projeto que ela já tinha na universidade, inclusive. Então, o convite foi de um professor? Isso, foi de uma professora. E a senhora tinha ideia do que era? Assim? Não tinha ideia, na verdade. Então, a partir do momento que ela fez o convite, que eu fui inserida no projeto, é que a gente começou a trabalhar juntas no projeto. O estudante de iniciação científica, ele recebe um patamar de formação acima de um estudante regular, apenas de disciplinas. O estudante de iniciação científica está passando paralelamente por um processo de formação para se tornar um pesquisador. Então, ele tem uma rotina diferenciada, da mesma forma que ele tem uma agregação de conhecimento também muito maior do que o aluno que faz apenas disciplina. Então, ou seja, é uma dedicação a um processo de formação para se tornar um pesquisador. Você tem que ter contato com várias pessoas, tem que trabalhar a parte escrita, né? A parte de relatórios, né? Você tem que ter uma disciplina muito grande, né? Principalmente porque os professores cobram muito, né? Eu acho que vale tanto para quem quer seguir na carreira acadêmica, né? Quanto como uma experiência profissional, né? Para qualquer outra área profissional, da vida profissional. Né? Nós fizemos uma pesquisa de campo em Araguaína, né? Nós buscávamos entender como que se formava o dialeto local em Araguaína, qual era a influência regional que essa confluência de pessoas de outros estados realizou na cidade de Araguaína e como que isso influenciava também no processo de ensino-aprendizado dos alunos. Então a gente visitou vários bairros, conversou com várias pessoas de várias regiões do país e aí a gente formou um resultado dessa pesquisa, apresentamos no congresso do PIBIC aqui de Iniciação Científica do Estado e depois nós fomos convidados para participar do Congresso Brasileiro de Iniciação Científica e de um congresso internacional em Belo Horizonte. Né? O nacional foi em Goiânia e o internacional foi em Belo Horizonte. Desses congressos, a gente acabou ficando em terceiro lugar no congresso do estado de Tocantins, né? A gente ficou muito feliz, nunca imaginava que a gente chegasse a ganhar um prêmio. Era difícil na época, assim, porque eu tinha que conciliar, né, o trabalho na universidade, que era um trabalho que toda semana tinha sempre alguma coisa para fazer, e também o trabalho acadêmico na pesquisa no PIBIC, então tinha um pouco de dificuldade pela questão das horas, né? Mas a gente conseguia, no final das contas, organizar o trabalho. A professora sempre orientava direitinho, mas não era fácil, por causa que eu sempre morei em Palmas e eu tinha que viajar toda semana a Porto Nacional.
Porque o estudante, claro que tem que partir de uma iniciativa do estudante, dele querer participar de um projeto como esse. Em segundo momento, o orientador estando ali ao lado para estar dando essas dicas, para que o estudante possa trilhar nesse caminho. E também, nesse outro momento, a estrutura da universidade é muito importante, com laboratórios e também esse incentivo em termos de bolsa, né, de iniciação científica, que a gente sabe que a maioria dos estudantes de universidade, eles não têm condições financeiras, então, para estar bancando um trabalho como esse. Então, a bolsa também é um incentivo muito importante. Então, tudo começa no processo de iniciação científica. Se você participa de um procedimento desse, automaticamente você incorpora na sua formação a ideia de se tornar um pesquisador. E aí o exercício de função, de desenvolvimento de trabalho, é apenas o corriqueiro orientado por um professor. Mas eu penso que o PIBIC ele é um pontapé inicial mesmo, é importante esse incentivo da instituição, de toda instituição que trabalha com o ensino superior, incentivar os seus estudantes a entrar fazer a iniciação científica, para que eles já saibam mais ou menos o que eles querem fazer, se vão dar continuidade ou não na carreira acadêmica. Então esse é um grande incentivo, eu penso assim. E a história do PIBIC na Unitins nunca para. Professores com projetos guarda-chuva convidando, absorvendo alunos, uns saindo e outros entrando no programa, mantendo a sua vitalidade. Então, a partir de abril já começa todo o processo de abertura de edital, para que o aluno se prepare, né, juntamente com esse possível orientador que venha a convidá-lo, né, e assim, o início mesmo da pesquisa se dá a partir de julho, né, indo até o mês de agosto do ano subsequente. Bom, é importante destacar o seguinte: uma nação que quer ser desenvolvida, do ponto de vista econômico e social, ele precisa ter uma base científica e tecnológica, né? Nesse sentido, o Programa de Iniciação Científica vem identificar esses novos talentos, né, com essa vocação científica e estimular para que esses estudantes possam chegar dentro de um prazo mais breve aos programas de pós-graduação, né? Isso aumenta a possibilidade de que esse aluno tenha um sucesso no seu tempo de defesa das dissertações e das teses, porque ele já vem com essa base criada durante o seu curso de graduação. Com grande orgulho, né? Eu me formei na Unitins de Direito, depois fiz o curso de Letras, acompanhei todo o processo de amadurecimento da instituição, considero a Unitins a minha casa e fazer parte de toda essa história da pesquisa científica no Estado, me sinto muito orgulhoso. E para os meus alunos tento sempre passar essa experiência que eu tive no PIBIC, né? Esse aprendizado no PIBIC, tudo que nós aprendemos na instituição, os valores da iniciação científica, os valores da pesquisa. Então eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte e sempre guardo com bastante recordação, com muita satisfação, tanto os prêmios, as publicações que a gente acabou realizando nesse período de formação acadêmica. A minha cabeça como estudante era que eu tinha um caminho de crescimento. E esse caminho de crescimento era a acumulação de conhecimento. E uma forma de acumular mais conhecimento do que os meus colegas estavam acumulando, os que não faziam pesquisa, era me ingressar num projeto de pesquisa. Então esse foi o caminho que eu procurei para ser mais competitivo profissionalmente após a minha formação. Então essa é a minha receita, foi a minha receita de formação, e é o que eu deixo para os alunos que pensam em conseguir chegar onde a gente chegou. Parece que deu certo, né? Parece que deu certo.